Jon Jones vai perder. Opinião bombástica, você acha? Olha, eu vou listar 4 pontos para você aqui, falando por que Jon Jones tem uma possibilidade enorme de perder para o Stipe Miocic, certo? Antes, já aproveita, deixa o like, hype esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, galera boa de luta, beleza? Galera, seguinte, acordei hoje de manhã, hoje sexta-feira, né? Véspera dessa luta do Jon Jones contra o Stipe Miocic, um confronto de lendas, né? O maior de todos os tempos, contra o maior peso pesado da história do UFC. E acordei de manhã, tô tomando meu café e tal, eu tava lavando a louça e revendo os vídeos, e tava revendo um corte do nosso podcast do Sexto Round, né, em que a gente fala sobre o confronto Jon Jones e Miocic. E ali, naquela discussão, o Renato e o Carrano dando como favas contadas ali, que o Miocic tá velho, os adversários do Miocic, uma discussão sadia entre nós. E naquele momento eu falei, galera, calma, que o Miocic não é essa baranga, não é esse serviço dado como muita gente tá falando, como vocês estão falando não. E daí eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse meu ponto de vista. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para expandir esse ponto de vista para vocês. Se você concorda comigo, você comenta aqui, vamos resenhar, vamos trocar essa ideia. Se você discorda, comenta também, pra gente poder conversar e chegar talvez num consenso ou não, só pra gente trocar uma ideia. Mas vamos lá, direto ao ponto. 4 pontos em que eu vejo e que o Jon Jones pode se complicar nessa luta contra o Stipe Miocic, e eu não vou entrar nem no aspecto técnico. Talvez eu entre um pouquinho só. Vamos lá. Primeiro ponto, categoria, divisão e adaptação ao peso, tá? Galera, a gente tá falando do Jon Jones, que simplesmente é um monstro melhor de todos os tempos, pelo que ele fez na categoria de baixo, nos 93 quilos. O cara teve 15 lutas por cinturão. São 14 defesas de título, né? Ou 13, enfim. Teve no contest ali no meio do caminho contra o Cormier, mas ele ganhou aquela luta. Enfim, o cara fez o nome, fez a carreira na categoria de baixo, nos 93 quilos. É incontestável que ele é o maior de todos os tempos, na minha opinião também. Já falei isso diversas vezes, pra mim é o cara que misturou melhor as ações ali. É o maior de todos os tempos, não tenho dúvida disso. Agora, ele fez tudo isso na categoria de baixo, tá? Na categoria de cima, ele pegou um Ciryl Gane, finalizou o Gane, foi da forma mais segura possível, tá? E guilhotinou o francês logo no primeiro round, e claramente o Gane tava peidado naquela luta, tava intimidado. A coragem do Gane escorreu pelas pernas ali quando ele viu o Jon Jones. Claramente ali ele se acovardou, não no sentido pejorativo, mas no sentido de macho alfa contra beta naquela oportunidade ali, no caso do Jon Jones foi o alfa, tá? E aí eu faço um paralelo do Stipe Miocic. A adaptação ao peso pesado, pô, o cara sempre foi um peso pesado. Ele é um peso pesado legítimo, aliás, é o peso pesado com mais defesas de título. O cara venceu o Verdun em 2016, defendeu contra o Overeem, defendeu contra o Cigano, defendeu contra o Francis Ngannou, e aí perdeu para o Cormier, depois recuperou o cinturão contra o Cormier, defendeu contra o Daniel Cormier, certo? E depois foi nocauteado pelo Francis Ngannou, isso há 3 anos e 8 meses atrás, tá? E aí eu entro no segundo ponto, que é o tempo. Aí você vai me falar, começando pelo Miocic. Porra, o cara tem 42 anos de idade, o cara tá velho, o cara não luta 3 anos e 8 meses. Tudo isso é verdade, mas considerem o seguinte, muitas vezes o tempo, ele não diz tanto no MMA. Por quê? Categoria de pesos pesados é uma divisão em que atletas mais velhos se destacam. Se você for olhar o cartel do Miocic, ele tem 20 vitórias, 15 nocautes, nunca foi finalizado. Só foi nocauteado 3 vezes na vida, né? Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o Stipe Miocic é um cara que tem muitas batalhas? Tem. Mas se você for olhar o cartel do Jon Jones, e muito por conta de ser um fora de série, por já estar disputando lutas de título, lutas de 5 rounds, desde 2011, gente, 2011, ele foi campeão em cima do Shogun em 2011, e dali pra frente ele só fez luta valendo cinturão. Só luta praticamente de 5 rounds, não chegou aos 5 rounds em todos. Ah, é mais novo, 37 anos. Mas tem 27 vitórias, né? O cara já nocauteou 10 vezes, finalizou outras 7, nunca foi nocauteado ou finalizado. Então, eu chego à conclusão que é o seguinte, os 42 anos, o sofrimento que o Miocic teve aos 42 anos, com a quantidade de lutas que ele tem, e o Jon Jones com 37, eu acho que eles estão ali equiparados, tá? Estão equiparados.
Miocic estando fora há tanto tempo, 3 anos e 8 meses, beleza. Mas se você for olhar o John Jones também, ele vem de uma cirurgia gravíssima no peitoral e no ombro, tá? E nos últimos 4 anos, ele só teve uma competição que foi contra o Ciryl Gane. Então, inatividade por inatividade, cara, pra mim, estão ali em pé de igualdade. Tudo bem que o John Jones competiu, né, contra o Gane, como eu tô falando pra vocês, em março de 2023. Mas o cara vem de 1 ano parado por conta de uma cirurgia, tá? Uma cirurgia, aos 37 anos de idade, lutando numa categoria de peso acima, contra um cara super adaptado a esse peso, contra um peso pesado legítimo e o maior vencedor dessa categoria de peso no UFC. Então, assim, barbas de molho, tá? Barbas de molho, muita calma nessa hora. Outro ponto, terceiro ponto, adversários. O Renato e o Carrano, principalmente o Renato, naquele vídeo, veio falar, poxa, mas ó, o Miocic lutou com caras que eram, né? Aí a gente tá falando de Cigano, de Overeem, de Ngannou, não sei, acho que ainda é top, né, isso que eu quero dizer. Daniel Cormier, são caras já que pararam de lutar e etc e tal, tudo bem. Mas aí você olha pro John Jones, vamos olhar o cartel do John Jones aqui, beleza, ele venceu o Ciryl Gane, finalizou o Ciryl Gane, uma luta legítima ali, rapidinho, como eu já falei, não vou repetir. Mas antes, ó, Dominick Reyes, muita gente acha que ele perdeu aquela luta, uma guerra, passou raspando. Thiago Marreta, passou raspando o Thiago Marreta. Você olha pro Thiago Marreta e pro Dominick Reyes hoje, são top do mundo? Anthony Smith tá em atividade, mas tá longe de ser um cara. E ele venceu o Anthony Smith também na decisão. Alexander Gustafsson, nocauteou o Gustafsson. Beleza. Mas assim, Gustafsson luta ainda? Sabe? Dali pra baixo, a gente teve um no contest contra o Daniel Cormier, o Vincent Prue, Daniel Cormier de novo. Então assim, galera, confronto por confronto, o John Jones também não tá enfrentando a nata da nata há um bom tempo. Tá? Venceu o Ciryl Gane, finalizou rápido, beleza, super legítimo, na categoria de cima, beleza, mas assim, o que eu quero dizer é que contra o Miocic, ele não vai pegar a baranga, ele não vai pegar um cara aposentado, ele vai pegar um cara com mindset diferenciado, e aí eu entro no quarto e último ponto, que é justamente esse, o mindset. Miocic é um cara que é um vencedor, veio de uma academia pequena lá no meio oeste em Cleveland, tem um background no wrestling, foi campeão da primeira divisão dos Estados Unidos, um cara que foi campeão do Golden Gloves, né, de boxe, né? Então é um cara que tem muita qualidade, tem essa base, usa muito bem o wrestling para se defender, para atacar e tem as mãos muito afiadas e é um pegador, são 15 nocautes na carreira dele. Ele simplesmente não tem nada a perder. Eu vendo o countdown aqui no Miocic, eu vi que o mantra desse camp dele com a equipe é, cara, você vai pegar o melhor de todos os tempos. Você tem que estar preparado para enfrentar esse caos. Então, muito respeito no camp do Miocic. E eu vejo um foco ali de um cara que claramente é muito voltado para a família, para os filhos, tá sempre com a esposa, mora perto da academia, tem o trabalho dele de bombeiro, serve a comunidade, então é um cara que tem aquela mente de militar, é um cara mais pragmático, é um cara mais comportado, tá? E tudo isso, se a gente olha para o John Jones, a gente pode ver um antagonismo mental nesse caso do John Jones, porque é um cara muito mais caótico, é um cara que luta com os próprios demônios, né? É um cara que nas entrevistas você vê que ele é espetado, é espizinhado, o cara explode nas redes sociais, tá? E isso talvez tenha feito ele ser quem ele é, que é super talentoso e um cara que muitas vezes acuado, ele libera aqueles monstros, aqueles demônios ali e tenha se tornado um fora de série por conta dessa característica psicológica do John Jones, né? Agora, ele trabalha com autossabotagem desde sempre. E não sou eu que tô falando isso. O próprio falou isso diversas vezes, né? Contra o Daniel Cormier, pô, o cara tava envolvido com um monte de coisa errada, com droga, indo pra noitada, se envolvendo com prostituta, com festa, né? E ele falava que fazia isso porque, caso ele perdesse, ele já tinha uma desculpa na mente dele, né? Isso é muito grave, galera. Isso é muito sério. E isso mostra também o nível do John Jones, que mesmo se auto-sabotando, olha onde o cara chegou.
Chegou ao patamar aí de Pelé do MMA. É um cara fora de série. Talvez se ele fosse um cara certinho contra o Miocic, ele não tivesse performado e vencido tanto, né, quanto ele venceu. Mas o mindset para essa luta eu acho que pode fazer muita diferença, porque assim, ele continua um pouco nessa pegada, tá? Fontes seguras me disseram que agora, na Esfera, nesse evento que rolou da Esfera, o bicho estava trilouco. Recebi até foto no meu WhatsApp do cara, meu irmão, transtornado. Você se recuperando de cirurgia, se preparando para uma luta tão importante, se sabotando desse jeito, e digo mais, evento agora, pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás, em Vegas, o cara tava doidão de novo. Assim, vai perder por causa disso? Não por causa disso. Mas esse é mais um elemento que me faz pensar que talvez a mente dele, nessa altura do campeonato, se não tiver no lugar certo, pode ser um problema para ele. Porque ele vai pegar um cara que vai estar com a mente no lugar certo. Pelo menos tudo indica. Os indicadores são esses, né? O que o Miocic mostra pra gente, pelo menos, é isso. O que a história mostrou pra gente é isso. Um cara muito focado, tá? Então, vai perder por isso? Pode ser que não. Mas esse é mais um elemento. É isso que eu queria colocar. Então, são pontos que me levam a crer que o Stipe Miocic vai ser o desafio mais difícil do Jon Jones desses últimos tempos. Pode chegar lá e o Jon Jones nocautear ou finalizar no primeiro round. Claro que pode. Claro que pode. A gente tá falando do Jon Jones. Mas não tirem o Miocic pra baranga, pra carne assada. Eu vejo o mercado dando um favoritismo absurdo pro Jon Jones, mas, sinceramente, e cada vez mais, eu não vejo desse jeito. Eu vejo que há uma incongruência nessa análise fria de números, de tempo, de idade, né, contra o Stipe Miocic, e muita coisa nessa coisa do GOAT, do monstro que vai chegar, vai engolir. Então, assim, Jon Jones, põe as barbas de molho. Eu acho que o Jon Jones sabe o desafio que tem pela frente, é um cara super inteligente, mas assim, galera, administrem a expectativa de vocês, tá? Porque o Miocic pode chocar o mundo, tem uma chance clara de chocar o mundo no próximo sábado, tá bom? Depois você não diga que eu não avisei. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Até daqui a pouco, mais tarde, tem especial do UFC, 5h30 da tarde. E amanhã tem o sabadão clássico com o UFC 309. E a gente vai estar junto no card principal. Aproveita, assina o Fight Pass, se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. Bom dia, boa sorte. Até sempre.